mais uma aula aqui, a 12ª aula, né? Pessoal do Antônio Jesuíno da Silva, 6º ano A e B, do professor Lucídio, e o pessoal do 6º ano, do Paulo Ferraz, da professora Luziângela. Então, nós, né, concluímos o nosso conteúdo passado, o nosso capítulo, não é? Na aula passada, que foi postada na sexta-feira, que foi o 5º capítulo, Modos de Vida na América, na Mesoamérica e na região dos Andes, né? E aí, para hoje, nós vamos concluir o conteúdo com a correção da atividade. Então, a nossa atividade, ela fica, era para vocês escreverem e responder a atividade, ela fica na página 65. Né? Espero que vocês estejam com ela em mão, no caderno e no livro. Né? Põe o livro aí do lado, para a gente começar a correção dessa atividade. Então, a primeira questão da atividade de vocês, ela tem um quadro. Nesse quadro, ele diz assim, em seu caderno, copie e complete o quadro a seguir sobre as sociedades que estudamos nesse capítulo. Aí a localização e as principais cidades ou centros cerimoniais. Então, a localização de onde essas sociedades, elas se desenvolveram. Em que local elas se desenvolveram, não é? Então, eu vou botar aqui. Os povos da Mesoamérica. Vamos lá. Eu vou botar assim, e os povos andinos. Espero que vocês tenham feito assim no caderno, tá bom? Povos andinos. Primeiro, a localização. Vocês ficam mais atentos para o que eu falo, porque às vezes não dá para entender a letra, né? Não sei se está dando para ver bem. Os povos que se desenvolveram na Mesoamérica, em que localização foi? Na América Central, que nós estudamos. Nós estudamos América Central. Foi ali México, né? A região da Guatemala, Honduras. E parte, né? Vou botar do atual México. Região Central. Vou botar aqui. Atual México. Ok? Aí vamos lá. E os povos andinos? Que região nós estudamos? A localização deles? América do Sul. América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, né? Vou botar Cordilheira dos Andes. Ok? Deu para entender. Aí os principais centros cerimoniais. Vou botar bem aqui. Nós vemos La Venta, na região da América. Era o nome de um. E o Monte Alban. Monte Alban. Ok? Tem um acento no A. Albar. Aí vamos lá. Já na região dos Andes, né, dos povos andinos, os centros cerimoniais de lá chamou Caral. Eles deram o nome de Caral. E Calvin Huantar. Chavin. Chavin de Huantar. Aí a resposta do primeiro. Vê se vocês tentem responder aí rapidinho.
Eu vou deixar vocês aí no quadro para vocês ficarem respondendo e eu já vou passar para o segundo, tá bom? Vou sair um pouco aí da frente do quadro e vou ficar lendo o texto para não atrapalhar. Vocês vão ouvir só minha voz. Então, vamos ver aí. O segundo diz assim: leia a seguir trechos de uma reportagem publicada no ano de 2001 e responda as questões. Então, Peru tem a cidade mais antiga da América. Esqueça os egípcios, datações feitas por arqueólogos do Peru e dos Estados Unidos da América. Eles mostram que os antigos habitantes da costa central peruana já moravam em cidades e já construíam pirâmides, isso em 2627 a.C. Um século antes que os cérebros monumentos de Gizé, no Egito, começassem a ser erguidos. Então, alguns pesquisadores, liderados por Ruth Sandy Solis, da Universidade Nacional de San Marcos, em Lima, no Peru, ela acredita que o sítio de Caral, localizado no Vale do Rio Supe, na cidade antiga do continente americano, mostram, né, embora já desconfiassem eles, há muito tempo, que os arqueólogos ou outros consideravam o centro cerimonial Supe uma verdadeira cidade. Acha-se também que eles tivessem uma função essencialmente religiosa, de congregar populações dispersas, né, pela costa de tempos em tempos, com cerimônias. Então, seja, né, como for, Caral foi abandonado de repente no ano de 1977 a.C. e seus moradores, seguindo a tradição andina, enterraram todos esses edifícios, preservando aí os cientistas, né, hoje agradecem, porque mostra que aqui na América, né, esses achados, seus meninos, eles são mais antigos do que os que foram achados na região da África, né, em Gizé, no Egito. Então, vamos ver aqui. Aí a letra A, ele pergunta assim, sobre o que essa reportagem, ela fala. Viu? Então, nós vamos ver aqui, essa reportagem, ela está falando de quê? De conclusões, né, que os estudiosos, eles acharam sobre o sítio arqueológico de Caral. Vou apagar o quadro agora para botar a segunda. Tiago, já. Olha, eita, Tiago, pra cá dentro. Não é isso? Eles chegaram a uma conclusão sobre o sítio de Caral. A reportagem fala sobre isso daí. Então, a letra A retrata que ele é mais antigo, né, que a outra. Então, uma conclusão sobre o sítio de Caral, que é mais antigo, né, do que os outros. Aí a letra B do segundo, o autor da reportagem, a começar dizendo, esqueça os egípcios. Em sua opinião, porque ele faz essa introdução. O que vocês acham? Para criar um impacto, não é não? Ele cria um impacto. Criar um impacto sobre a descoberta. Um impacto sobre a descoberta. Né? Que esse impacto aí é para mostrar que o sítio de Caral, ele é mais antigo do que o de Gizé. Tá bem aqui, que Caral é mais antigo eu tô botando resumidamente, para não mexer muito com a cabeça de vocês.
Porque Gisel fica no Egito, que fica na África. Jacaral fica na América. Então, o nosso é mais antigo, que fica aqui no nosso continente, ok? Pessoal, nós estávamos na letra B do segundo, não é? Aí a letra C do segundo. A letra C do segundo, ela diz o seguinte: ao final da reportagem, o autor, ele afirma, os cientistas agradecem, tá entre aspas, né? Agradecem. Explica o que ele quer dizer com isso, né? Porque foi graças, né, a esse edifício ele ter sido enterrado, vocês vão botar, é pessoal, que vocês vão botar que foi graças a eles terem enterrado esses, né, essas antigas construções. Na época era atual, mas eles esconderam. Se não fosse isso, hoje os cientistas eles não teriam possibilidade de entender a preservação desse objeto aí, fez com que eles entendessem o modo de vida desses povos naquela época. Eles agradecem por isso, a essa sociedade, por elas ter deixado esse, né, esse legado de informação. Esse sítio é um legado de informação. Pessoal, essa daí. Espero que vocês tenham colocado desse jeito que eu estou dizendo, ou pelo menos parecido. Que foi graças a eles terem enterrado que hoje eles entenderam a história desses povos, tá bom? Então, tem o terceiro também. Aí o terceiro disse que era para vocês fazerem em grupo, mas como é impossível a gente hoje trabalhar em grupo, aí era para vocês respondem pessoalmente. Olha a figura aí. Vocês estão vendo aí um vaso. É um vaso isso daí. Esse neguinho é um vaso. Um vaso muxica. Ele é de cerâmica, aí tem mais ou menos o tamanho dele. E ele está representando aí, vocês veem que é um músico tocando uma trombeta, né? Isso daí também foi encontrado lá dentro desse sítio arqueológico. Só que hoje ele está no Museu Larco, em Lima, no Peru. Então, o autor do livro, ele pede para vocês falarem alguma coisa sobre isso aí. Então, a primeira pergunta que ele faz para vocês, para saber se vocês realmente entenderam o conteúdo de história. Que povo produziu o vaso da imagem acima? Aí tá bem claro, né? Que esses povos que produziram foram os Muxica. Povos Muxica. E aí eles perguntam, quando ele foi confeccionado, há cerca de 800, né, anos, depois de Cristo, que aí tem que ser Cristo, então é depois, se fosse antes tem o A. E de que esse material é composto? Eu botei lá, em cerâmica. Então, a resposta está aqui. Povos Muxica, cerca de 800 anos, né? E em cerâmica. Porque quando é depois de Cristo, não precisa botar C, não. Só de 800 anos. E é de cerâmica. Aí, a letra B. É possível que o vaso do caracol, como ele é chamado, com trombeta, estivesse relacionado a um ciclo de água. E chegou-se a essa conclusão porque povos andinos acreditavam que a origem da água era do mar e que ela retornasse à terra na forma de chuva. Considerando essa hipótese, podemos dizer que o vaso acima teria alguma finalidade cerimonial? Sim, teria. Esse vaso era utilizado em algumas cerimônias. E qual seria essa cerimônia? Perguntei para vocês. Então, esse vaso era utilizado em algumas cerimônias e ele servia para colocar água. E alguns produtos agrícolas. A história fala que eles armazenavam. Eu não disse para vocês, quando eu estava dando aula de história, aula passada, que eles já tinham o domínio do armazenamento, então eles usavam esses vasos para colocar os produtos agrícolas. Por exemplo, feijão, eles colocavam dentro do balde. Né? Porque eles não iam colocar goiaba, não iam colocar abóbora e nem a pimenta, mas o feijão eles colocavam. Então, era usado para armazenar produtos agrícolas. Então, está aqui a resposta da letra B, viu? Então, a letra C. Por meio dessa imagem, que outras informações podem ser sugeridas sobre os povos que confeccionaram esses vasos? Que eles dominavam a técnica, né? Que é a técnica da cerâmica. Para fazer um vaso desse daí, nós dois não somos capazes, nenhum de nós aqui somos capazes, se a gente não tiver uma aula. Então, eles dominavam a técnica de cerâmica. Eles confeccionavam instrumentos musicais, porque a trombeta é um instrumento musical. Então, se eles colocaram nesse vasinho, é porque eles conheciam esse instrumento. Eles utilizavam esse instrumento musical. Não é verdade? E outra coisa, como está pintado o rosto, vocês estão vendo que as sobrancelhas estão pintadas, então eles pintavam o rosto. E outra coisa que é possível, a gente olhando para esse vaso, concluir que eles já utilizavam ornamentos, como brincos grandes e redondos.
Tá bem claro aí, né não? Então, se a gente mostrar um vaso de cerâmica, a cultura tá toda naquele vaso. Como eles tá tudo aqui. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês vão receber o simulado dessa atividade depois dessas aulas. E espero que vocês respondam, estudam, pesquisam e respondam, tá bom? Então, até a nosso próximo capítulo, tá bom? Tchau, fiquem aí com Deus.